Testar aqui para ver se eu consigo gravar. Vamos lá. O pessoal colocando aí que está pedindo código, se vocês puderem no grupo aí. Cris, acho que a Elza postou no grupo lá, mas eu acho que não tem senha não para entrar, é só clicar e conectar. Só puderem orientar a equipe de vocês aí para isso. Maravilha? Então vamos lá. Então sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza de que esse treinamento, assim como eu já alinhei com algumas pessoas, já vim vendendo essa ideia, a minha missão é que seja algo que todas as pessoas aprendam a fazer isso e daqui a pouco tenha pelo menos quatro, cinco pessoas da sua equipe que você também possa assumir o compromisso de acompanhá-las de perto. Muitas vezes a gente, né, se depara com pessoas que têm uma dificuldade, por exemplo, de se alguém da equipe dela pergunta, ó, eu quero ser ouro, eu quero ser safira, eu quero ser esmeralda. Normalmente cada pessoa explica de um jeito, né? Um fala que tem que fazer 2.000 pontos, outro fala que tem que fazer 5.000 pontos, né? Com uma pessoa, com cinco pessoas. E a ideia aqui é a gente trazer uma linguagem bem padrão para que, se qualquer pessoa te perguntar hoje, você vai ter a fórmula para você duplicar para essa pessoa. Eu quero ser ouro. Beleza, tá aqui o padrão. Eu quero requalificar o meu ouro, tá aqui. Eu quero ser safira, tá aqui. Eu quero ser esmeralda. Então, isso a ideia é realmente a gente ter uma linguagem que você possa apresentar para qualquer pessoa. Como eu estava falando, né, eu durante um ano eu fiz nas horas vagas, dia de sábado e domingo, porque eu viajava muito. E eu tinha o meu emprego. Então, eu usava o meu salário, a minha renda para manter o meu custo de vida, mas ao sábado e domingo, realmente, eu mergulhava de cabeça para fazer o negócio. Desde o primeiro momento que eu iniciei, né? Porque eu não tinha conhecimento com venda, não tinha conhecimento com nada. E por isso que eu falo que esse negócio não é a pessoa, talvez, ter 24 horas para dedicar, mas fazer errado. Ou talvez a pessoa, né, aquela pessoa que talvez consiga fazer uma, duas vezes na semana, mas faz bem feito, com estratégia, com um direcionamento, ela consegue ter resultados maiores do que às vezes quem tem o dia livre, né? Eu até escuto muitos consultores e no começo é normal pensar assim, falar assim, nossa, se eu tivesse mais tempo para fazer esse negócio, eu ia ter resultado, e não tem nada a ver sobre ter mais tempo. É óbvio que se você tiver mais tempo e você dedicar para fazer ele da maneira certa, com certeza, sim, a gente vai ter grandes resultados. Vamos lá, papel e caneta na mão, né, para que você possa aprender. E esse treinamento vai ser bem rápido, bem curto, né, para a gente ser bem objetivo, né, não ficar aqui enchendo linguiça. Né, a ideia é a gente ser prático para que as pessoas possam colocar em prática o mais rápido possível. Se acaso alguém aí quiser depois no meio aí fazer pergunta, no final também eu vou abrir aí para quem quiser fazer pergunta e tirar as suas dúvidas. Então vamos lá. Então, seja um cotista, né? Essa é a ideia, né? Todo mundo aqui aprender a ganhar uma cota, duas, quatro, oito, quantas cotas quiser. Então, a partir de hoje, você vai ter a fórmula para que você possa chegar, né, nessa qualificação, ganhar a sua comissão dentro do plano de carreira da Jean Rosé. E só reforçando, tem muitas pessoas novas, né, para você entender o plano de carreira na Jean Rosé. Com 2.000 pontos, você atinge o nível de ouro e você ganha um cashback. A partir do nível de Safira é onde você ganha uma cota. A cota esse mês, por exemplo, deu 979, se eu não me engano, uma coisa assim. Quase próximo de R$ 1.000, né? Então é uma cota que ela oscila um pouco. O Esmeralda, 10.000 pontos, você ganha duas cotas, o Rubi, quatro cotas, e o Diamante, oito cotas. Eu vou até o Diamante aqui, né, porque eu acredito que esse é um nível que muda a vida de qualquer pessoa dentro desse negócio. Né? Quando eu iniciei, eu confesso que eu mirava ali na média do Rubi, que era ganhar R$ 4.000, porque no meu trabalho, o máximo que eu ganhava era 2.000, 2.500, se eu fizesse muita hora extra lá, né? Então eu sonhava ganhar, dobrar o meu ganho, né? E hoje, graças a Deus, né, Papai do Céu tem abençoado aí o trabalho. Então, é importante aí para a galera nova. E olha só algumas.
cotas, né, algumas comissões de algumas pessoas da equipe, né, que nos compartilhou. Eu até pedi para vários consultores do time, ainda tem muitos que ainda ficou de me mandar, estou aguardando aqui, porque realmente eu quero montar esse material, e não é um material para ficar para mim passar em treinamento, é um material que eu quero que muitas pessoas utilizem, que você no seu treinamento, você na sua apresentação, você possa mostrar por quê. Porque isso aqui é resultado de pessoas no dia a dia. Né? Ali até eu lembrando aqui, por exemplo, o primeiro saldo ali de 999 é um consultor que já foi usando o bônus, né, de recompra. Como o bônus ele é pago na hora, então a pessoa já consegue ir usando o pedido. Então vocês vão ver as variáveis. Aqueles consultores que deixam juntar o bônus de recompra somado à cota, então tem bônus ali 1.209, 1.313, 1.011, 999. Esses são pessoas que alcançaram aí as cotas dentro da Jean Rosé, ou seja, estão ganhando comissões além da venda, né? Isso tudo dentro deste mês. E olha só esse daqui, né? O de baixo ali são pessoas que fecharam com 10 mil pontos. Olha só, 10 mil pontos, tiraram quase 3 mil reais de comissão, com apenas 10 mil pontos. Então, por isso que eu, cara, eu acredito de verdade nesse modelo de negócio que uma pessoa que começar a ganhar quase 3 mil reais com essa ferramenta aqui. Opa, peraí, gente, só um segundinho aqui. Aí, voltando. Aí. Então, eu acredito de verdade que qualquer pessoa que começar a estruturar financeiramente, talvez como renda extra, ou talvez com a renda principal, ela já consegue se manter desse negócio. E são 10 mil pontos, né? Então não é algo assim absurdo. Nós sabemos que é trabalhoso, é óbvio que é, não é da noite para o dia que uma pessoa constrói isso, mas que é possível, né? Nós tivemos aí algumas pessoas, alguns ainda não compartilhou com medo, tanto é que eu fiz questão de cortar o nome para não aparecer o nome de ninguém, e olha ali, quem fechou 20 mil pontos, com ganhos quase 5 mil reais, né, de comissão. Aí eu pergunto para cada um de vocês, quantos amigos de vocês aí fora do multinível que ganha 5 mil reais aí fora? Né, são pouquíssimas profissões que uma pessoa consegue ganhar 5 mil reais. Eu falo pela minha experiência, né, de amigos meu próximo que um ou outro, assim, muito raro para ter um ganho desse aí de quase 5 mil reais. E bônus de diamante ali passando de 10 mil reais de comissão. Então, isso tudo resultados de pessoas dentro do nosso time, né? Que, igual eu falei, eu vou compartilhar esses resultados com vocês. E a mesma coisa, tem pessoas dentro da Jean Rosé, em todos os momentos vai ser assim. Pessoas que vão estar batendo seus recordes, por exemplo. Talvez tem gente que nunca tinha ganhado 2 mil e pouco, 4 mil, 10 mil, ou 1.000 reais que seja a sua primeira cota, e tem pessoas falando que o negócio não dá certo. Falar, mas esse negócio aí parece que está fraco, parece que ninguém está querendo comprar, parece que ninguém quer cadastrar na Jean Rosé. Então, em todos os momentos vai ser assim. Na época da pandemia foi assim, né? Depois passa, muda o governo, vai ser assim. Eu gosto muito do Flávio Augusto, que é um empresário bem sucedido, que ele fala que em todos os governos, desde 94 até hoje, ele ganhou dinheiro. Né? Então, na época do Fernando Collor, passou lá, né, um exemplo, o governo do PT, do Bolsonaro, do Temer, de todas as pessoas. Por quê? Porque ele entendeu que o negócio está no controle dele. Né? E às vezes a gente fica colocando alguns culpados para a gente não ter resultado. E é mais fácil, talvez, eu culpar um político, culpar minha cidade, culpar algum parente, culpar a minha região, que é mais difícil. Né? Então, e sempre teremos pessoas batendo recorde. E a forma como você encara, a energia que você coloca, ela vai fazer toda a diferença. Então, assim, eu, Rodrigo, eu acredito de verdade nessa ferramenta, que é uma ferramenta que vai transformar a vida daquelas pessoas que acreditarem. Não vai ser da noite para o dia, mas ela é possível. Bom, gente, essa aqui é a tela mais importante que vocês precisam entender depois no final. Eu tenho certeza que é tão simples que vocês vão falar assim, cara, mas é só isso mesmo? 125 pontos para transformar o seu negócio. Como assim, Rodrigo, 125 pontos? Bom, olha só, a ideia aqui é nós aumentarmos a régua do nosso negócio, subirmos a régua, porque tem gente que às vezes faz 125 pontos o mês inteiro, né? E quer mudar de vida. Ah, eu estou dando o meu máximo, fez só 125 pontos. Ah, tem gente que vai lá e faz 100 pontos e acha que está tendo resultado. Então,
A partir de hoje, nós precisamos primeiro, como liderança, como pessoas que querem mudar de vida, assumir um compromisso que cara, não tem, esse é um negócio, e se esse negócio não tiver movimentação de produtos, faturamento, não tem como eu ganhar mais. Como é que eu vou faturar mais com a minha empresa se eu fizer o mínimo? Então, a ideia aqui é a gente aumentar a régua individual, primeiramente, porque isso está no nosso controle, e aí, automaticamente, você vai transferir isso para as pessoas do seu time. Então, é importante que cada um de vocês aqui, que realmente deseja melhorar o seu resultado, coloque no teu coração isso. Olha, eu vou assumir o compromisso de sair da minha zona de conforto. Talvez até hoje você faça só 100 pontos, só 200 pontos, só 300. Então, eu quero desafiar você e vou mostrar para você o quanto que isso é simples. Então, olha ali, do dia 1 até o dia 7, né, de qualquer mês, de todos os meses, isso é um negócio que nós vamos usar esse mês, vamos usar o mês que vem, daqui 6 meses, daqui um ano, daqui 5 anos. Por quê? Porque nós vamos criar um padrão para você poder duplicar, para você poder crescer. Então, do dia 1 até o dia 7, você, pessoalmente, precisa aprender a vender 125 pontos. Olha só, seja vender, seja distribuir, né, em pontuação com a sua equipe, não sei, você com seus amigos, seus clientes, né? Você precisa aprender a vender 125 pontos. E eu vou mostrar que é muito simples isso. Talvez a gente por estar, muitas pessoas por estar numa zona de conforto há muito tempo, elas aceitam qualquer resultado, né? E eu acredito que todo mundo aqui quer melhorar o seu resultado até o final do ano. Então, do dia 1 ao dia 7, eu preciso fechar com 125 pontos. Do dia 8 ao dia 14, eu preciso também movimentar mais 125 pontos. Do dia 15 até o dia 31, mais 125 pontos. E do dia 22 até o dia 31, eu preciso fechar mais 125 pontos. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Então, a cada 7 dias, a minha meta é 125 pontos. Olha só, no total, você vai estar fechando com 500 pontos no final do mês. Beleza? Tranquilo? 500 pontos. Significa que mais ou menos de lucro, você está tendo uma média de R$ 1.100 de lucro. Isso é lucro. Então, se você vendeu 500 pontos, você automaticamente você está tendo uma média de R$ 1.100 de lucro. Então, a primeira forma de ganhar dinheiro nesse negócio, gente, a gente tem que ficar muito claro que é através da venda de produtos, é através da comercialização de produtos que nós vamos ganhar dinheiro. Então, aquele consultor do teu time que está fazendo só 100 pontos e está conformado com aquilo todos os meses, vamos ser sinceros, essa pessoa ainda não está ganhando nem dinheiro com venda nesse negócio. Então, a pessoa está ganhando ali 100, R$ 200 com vendas, talvez esses 100 pontos ele está tirando só para uso, né? Rodrigo, mas e se essa pessoa entrou para consumir e montar a equipe? Beleza, ele precisa entender um padrão, uma estratégia, para que ele possa também duplicar. Aí tudo bem, mas a maioria das pessoas precisam aprender a movimentar 500 pontos, né? Eu falo por mim, hoje o meu foco total não é vender produtos, meu negócio é construir equipes de venda. Mas, gente, eu nunca vendi tanto produto na vida. Hoje, por exemplo, eu tive que ir lá na franquia, porque tinha um cliente meu, né, que eu vendo produtos, que estava no centro aqui, ele mora numa região mais longe. Eu corri lá na franquia para atender ele, porque ele recompra, já deve ser acho que uns 14 perfumes ele já comprou de mim, né? E já indicou outras pessoas. Então, ou seja, são clientes que voltam para comprar. Então, isso me ajuda a movimentar produtos que automaticamente o meu negócio ele se mantém porque eu preciso comercializar produtos. Então, assim, 500 pontos, mas eu sei que aqui nós temos pessoas que faz 1.000, 2.000 pontos. Ótimo, você vai continuar, você não vai, é só 500 pontos. Não, gente. Você que já tem a habilidade de fazer muito mais, tá tudo certo. Significa que se você faz mais pontos, você está lucrando muito mais. É isso que a gente precisa colocar na cabeça do nosso time. A pessoa que está fazendo só 100 pontos, ela não está ganhando nem dinheiro com venda. E você que é líder de equipe, tem alguém no seu time, você precisa se preocupar com esse número. Né? Não é porque a pessoa tem que fazer 400 pontos para ganhar um brinde. Infelizmente, né? Às vezes a empresa utiliza o brinde ali, um prêmio, um acúmulo de pontos, para fazer as pessoas fazerem algo que seria bom para elas. E é isso que nós precisamos entender, que se você movimenta
500 pontos, que você movimenta 1.000 pontos, você está ganhando mais dinheiro com venda. Mas voltando aqui o padrão. Então, de 7 em 7 dias, eu preciso fechar com 125 pontos. E aí tem pessoas nesse momento que falam, poxa, mas eu não consigo fazer isso, né? E no mês inteiro eu vou fazer em 7 dias, é onde nós vamos aumentar a régua do nosso negócio com estratégia. Mas primeiro ponto para a gente entender aqui, ó. Quando a gente coloca um número, a gente consegue medir o nosso negócio. Se a gente está indo no caminho certo, por exemplo, se eu pego ali, por exemplo, a Rayane, aí ela fala para mim que quer dobrar o crescimento dela. Se ela não tiver um número claro, como que ela vai dobrar esse crescimento? Aí eu pego lá, por exemplo, a gente fala, vamos dobrar esse mês o faturamento, falando só de um exemplo de pontos pessoais, nem pensando na equipe, por exemplo. Aí eu pego essa pessoa e falo para ela, vamos dobrar. Ela fala, tá, mas o mês passado, quantos pontos que eu fiz mesmo? Então, as pessoas normalmente não têm esse número, não têm uma régua. Agora, se eu começo a partir de hoje, né, a ideia é a gente ajustar isso com a equipe toda. Olha, eu preciso fechar 125 pontos até o dia 7. Se chegar no dia 7 lá, por exemplo, eu tiver com 200 pontos, opa, eu vou medir lá o número que eu tracei. Olha, eu estou no caminho certo, inclusive tá até sobrando aqui uma gordurinha, que se acaso no próxima semana for um pouquinho mais fraco, beleza, eu tenho uma gordura. E ao contrário também, se chegar no dia 7, eu tiver com 100 pontos, eu sei que na segunda semana eu preciso jogar esses 25 pontos para que lá no final do mês essa pontuação não falte. Porque, vamos ser sinceros, chegar no último dia do mês, faltando 400 pontos para a tua graduação, é um peso muito grande. Sendo que se você trabalhar ela ao longo do mês, desde o começo do mês, estrategicamente, você vai conseguir chegar nisso com um resultado muito maior. Só ver aqui que tem um pessoal na sala de espera. Aí. Então, se eu consigo fazer essa estratégia de medir o meu negócio de 7 em 7 dias, eu não vou esperar o último dia do mês para eu corrigir a rota. Aí eu vejo muita gente se frustrando, coçando a cabeça no último dia. Nossa, está faltando 500 pontos, 400 pontos para minha meta. É muita coisa para eu fazer sozinho. De fato, se você tivesse alinhado a rota a cada 7 dias, você conseguiria corrigir e trabalhar em cima disso. E um outro detalhe, agora pensando para quem tem equipe. Vamos lá. A Cris senta com alguém do time dela para duplicar a estratégia. Aí ela vai lá, passa a estratégia para a pessoa, né, alinha com a pessoa a estratégia, a pessoa topa o desafio de fazer 125 pontos. Só que chega no dia 7, a pessoa está com 0 pontos. E aí, você acha mesmo que essa pessoa está com vontade mesmo de ter resultado? Ela está se esforçando? Pode acontecer algumas variáveis de chegar no dia e realmente não ter. Porém, a gente vai, a própria pessoa vai começar a olhar para o resultado dela e falar assim: nossa, hoje é dia 7, eu estou com 0 ponto. Eu assumi um compromisso, não consegui fazer 125 pontos, alguma coisa errada tem. Então, a ideia é realmente os números eles vão expor o nosso negócio. E para nós crescermos, nós precisamos disso. Não adianta a gente ficar achando que só na vontade a pessoa vai lá, eu vou sim, estou indo na franquia, mas não faço um ponto. Eu estou participando de todas as lives do GoPro, mas não estou medindo o meu negócio, o que, que adianta? Então, nós precisamos ser claros. Então, essa tela aí, gente, ela precisa ficar bem clara para todo mundo. E olha como que é simples fazer 125 pontos a cada 7 dias. Aqui alguns exemplos. É óbvio que você vai trabalhar os produtos que você mais gosta de vender, aqueles que você tem facilidade de movimentar produtos, por exemplo. Um exemplo, 3 magnésios de malato a cada 7 dias. Ou seja, significa que eu preciso encontrar 3 clientes para esse produto. Né? Pensando aqui, né, já vai passar dos 125 pontos, já vai dar 129. Ou, por exemplo, 3 perfumes e um hidratante, já vai dar 128 pontos. Ou, por exemplo, ali o colágeno, o magnésio, né, o aloe drink e o ômega. Ou seja, já vai dar 125 pontos. Então, você vai identificar. Rodrigo, eu gosto de trabalhar com aloe vera, com aloe drink. 4 aloe drinks, vai passar. Eu gosto de trabalhar com colágeno. Porém, pensem comigo aqui.
Talvez você vai pensar, cara, mas eu vou vender 3 magnésios na semana? Será que eu não estou conseguindo vender? Se você trabalhar com uma estratégia com um número claro, você vai pensar assim, poxa, eu preciso criar agora ferramentas para vender esse, por exemplo, magnésio, se foi o produto que você escolheu. Só um exemplo. Você vai pesquisar no grupo lá no WhatsApp, nos grupos, materiais sobre o magnésio, vídeo, resultado. Você vai pesquisar vídeo de médicos falando sobre o magnésio. Imagina você fazendo isso, né, com mais vontade, todo dia pesquisando conteúdo e mandando para os seus clientes, para os seus amigos ali, resultados específicos daquele produto. Eu duvido que uma pessoa não consiga bater a meta de 3 produtos durante 7 dias. É que hoje as pessoas normalmente, não é o caso de todos, mas aquelas que têm dificuldade, elas ficam esperando a venda acontecer e elas não provocam a venda, né? Então, quando você entende isso, olha, eu tenho um número, uma meta para bater, vocês vão ver que só de você fazer isso com pessoas da sua equipe e ela fala, nossa, eu não vendi nenhum ponto, eu não fiz nenhum ponto ainda, ela vai oferecer mais produtos. E automaticamente, só dela fazer esse ato de oferecer, de postar mais vezes, de divulgar, promover aquele produto, as vendas vão acontecer, né? Eu coloquei exemplos aqui de alguns kits, por exemplo, mas você vai pegar o produto que você achar mais fácil, ou você vai trabalhar ideias, né? O programa do Best Shape, enfim, você vai pegar 125 pontos e você vai ter direção para atacar naquela semana. Se acontecer no meio do caminho você vender outras coisas, tá tudo certo. Mas só de você ter a estratégia, que é o número que você precisa, e agora você atacar em cima disso, eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir alcançar. Porém, mesmo que não alcançou, a pessoa ela vai conseguir medir, opa, eu não consegui fazer 125, consegui 100. Eu vou precisar melhorar minhas habilidades de venda, vou precisar melhorar minhas técnicas. Depois eu vou até compartilhar com vocês algo aqui que a gente aprendeu com o Augusto esses dias, que é a ferramenta do Chat GBT, que, cara, ela é incrível para a gente poder potencializar as nossas divulgações, fazer um conteúdo diferente para poder postar, e isso vai facilitar muito, né, na hora de você tentar correr atrás das suas metas. E o porquê de aprender aquela meta pessoal? Para exatamente chegar nesse padrão aqui, ó. Se você aprende a fazer 125 pontos a cada 7 dias, para você chegar ao nível de ouro, você precisa de 4 pessoas fazendo 500 pontos. Ou seja, 4 pessoas que vão fazer 500 pontos, você vai bater o nível de ouro, 2.000 pontos. Nós precisamos, nós sabemos que tem gente que vai lá, faz 2.000 pontos no mês sozinho, que consegue qualificar ouro, de repente até o Safira, mas nós sabemos que não é todos os meses que aquela pessoa vai dar conta de fazer sozinho. Então, nós precisamos construir equipes para que isso seja mais leve, esse fardo, até porque você consegue ir muito mais longe com o trabalho de equipe. Então, para o ouro, 4 pessoas fazendo 500 pontos. Para o Safira, para você ganhar 2 cotas, 5.000 pontos, 10 pessoas fazendo 500 pontos. Para o Esmeralda, 20 pessoas fazendo 500 pontos. Para o Rubi, 40 pessoas fazendo 500 pontos. Para o Diamante, 80 pessoas fazendo 500 pontos. Porém, não é 500 pontos, é cada pessoa fazendo 125 pontos por semana. Então, lá para o nível de ouro, que é a primeira graduação, você vai fazer o quê? 4 pessoas fazendo 125 pontos. Para eu me tornar um diamante, 80 pessoas fazendo 125 pontos. A mesma padronização agora para qualquer graduação. Se alguém do teu time chegar para entender, ó, como é que eu faço para me tornar tal nível? Opa, você precisa ter um time. Um time fazendo quantos pontos? 125 pontos por semana. Então, nós não vamos nem falar dos 500 pontos que a pessoa vai fazer. Por quê? Talvez 500 pontos assuste uma pessoa. Mas agora, ó, vamos dar um passo aí de 7 dias, 125 pontos. Agora o próximo. Agora, quem tem equipe aqui, imaginou você sentando com o teu time, fazendo um alinhamento aí com o maior número de pessoas e alinhando isso com eles, né? Ó, pega ali 5 pessoas do seu time. Se você tem pega uma pessoa e venda esse desafio para ele, para essas pessoas. Ó, vamos topa o desafio comigo? Isso vai fazer essas pessoas se movimentarem automaticamente. O resultado ele vai acontecer. Então, para cada graduação é a mesma coisa, só aumentou o número de pessoas. Agora, talvez você pense assim, poxa, o diamante ainda está distante.
Mas para você chegar lá no diamante, você precisa padronizar o teu crescimento. Porque você, quanto mais organizado, melhor é o teu time para ele poder crescer. Então, se você cria e entende essa estratégia, automaticamente você vai duplicar para o próximo nível. Rodrigo, é as 4 pessoas que eu vou colocar que vai fazer isso? Não. Aquelas que comprarem a ideia com você, que você vai contando. Porém, você percebe que só de você ter um método para duplicar para as pessoas, isso já começa a facilitar o processo. Então, é isso que nós precisamos trazer para o nosso time: ter um método, um padrão e algo para medir para que a gente possa crescer, olhar onde eu estou errando, o que está faltando, né? E automaticamente, quando você se organiza, o teu time também se organiza e o sucesso ele atrai, né? Quanto mais organizado você for. Aqui é até uma tela, né, que eu fiz, eu gravei um vídeo que eu vou postar depois também para todo mundo, né, assistir o vídeo, quem quiser depois entender esse vídeo, depois duplicar com outras pessoas. Mas eu sugiro que isso daí para vocês, gente, estejam na capa do teu caderno ali, ó, onde você visualiza a fórmula, o padrão para você poder duplicar e para você poder crescer. Chega numa pessoa nova que entra no negócio, já duplica essa ideia. Chega naquelas pessoas que estão no negócio patinando sem direção, agora você como líder, você vai conseguir direcionar essa pessoa para algum caminho. Tranquilo, a parte da estratégia é muito simples. Essa eu tenho certeza que é uma estratégia que nós não vamos começar hoje e daqui mês que vem vamos mudar ela. Não, tem que ser algo que nós começamos hoje. Aí o mês que vem a mesma coisa, né? Outro mês a mesma coisa, repetidas vezes, falando a mesma linguagem para que a gente possa crescer. É fazer o básico bem feito, é exatamente isso. Você direcionar as pessoas. Tranquilo? Então, esse é o primeiro ponto para todo mundo entender. O segundo ponto que eu quero trazer e também lançar 2 desafios para vocês. O primeiro é o desafio dos 125 pontos, que todo mundo agora, para que nós possamos lançar um desafio no grupo, que é o quê? Ó, eu já fechei meus 125 pontos, né? Quem for lá vender um produto, fez alguma ação ali, conseguiu colocar produtos aí no mercado, na casa das pessoas, fez 100 pontos, falou, ah, falta só mais 25 para minha meta, né? Por quê? Isso vai chamar a atenção de outras pessoas, tanto do seu time que está no grupo, ou de outras pessoas que vão estar vendo, o que será que é isso? E automaticamente é uma oportunidade para você sentar com ela. Oh, você não sabe o que, que é? Preciso sentar contigo para passar o mais rápido possível essa estratégia. E o segundo pilar aqui é algo que eu venho batendo essa tecla aí há muitos e muitos anos, e eu quero mostrar para vocês aqui, que é o quê? Se você consegue se visualizar alcançando algo, é provável que consiga. Como assim? Primeiro você se visualiza batendo uma meta, se visualiza conquistando, realizando algo, para depois você conseguir alcançar aquilo. Se você não tiver essa habilidade ou começar a praticar isso de visualizar primeiro as coisas, talvez muitos sonhos, muitas metas, elas vão ficar pelo caminho, porque você acredita, mas acredita desconfiando. Então, o acreditar é você montar o seu quadro dos sonhos, né? E aqui está o meu quadro dos sonhos, que eu repito, mostro inúmeras vezes com as pessoas, de algo que eu coloco em prática. Imagina você fazendo a partir de hoje os 125 pontos, que é o seu desafio, e você pegar ali 2 envelopes, você separar o custo do lucro dos produtos que você está comercializando. Ou talvez no Pix, para quem tem a habilidade de ter um Pix só para desenvolver os negócios da Jean Rosé. Olha só, gente. Converse com pessoas do seu time, por exemplo. Pergunte para elas o que, que elas já conquistaram com vendas com a Jean Rosé. Você vai se surpreender que muitos, às vezes, vão falar para você: ah, eu nem sei o que, que eu já conquistei. Porque está ganhando dinheiro, misturando, não tem realizações. E aqui, quando eu falo do quadro dos sonhos, repare bem no meu quadro dos sonhos, para vocês entenderem. Ali tem um monte de gente, significa o quê? As pessoas que eu já visualizo chegando no meu time, para fazer com que a minha equipe cresça ainda mais, um time próspero de pessoas liderando, pessoas bem-sucedidas, animadas, com energia boa. Então, eu já visualizo isso, né? E automaticamente é por isso que o Papai do Céu fala assim: deixa eu colocar uma pessoa boa no caminho do Rodrigo, que ele está pedindo, ele está desejando isso, ele está já mandando para o universo, ele já está visualizando. Tem ali uma casa ali que já é um valor bem agregado, que vai levar um tempo para mim alcançar ela, que é uma meta de longo prazo.
mas ela está ali, ó. Ela já está no meu quadro dos sonhos. Tem a meta minha da minha próxima graduação, né? Do meu próximo prêmio também. Eu já visualizo o flyer da minha graduação, do meu próximo prêmio. Por quê? Isso é extremamente importante. Viagens aí que eu também tenho, que eu vou realizar com certeza, né? Metas de curto prazo, de médio prazo, metas financeiras também, né? Que eu quero ter dinheiro aplicado, de quanto que eu quero ganhar no ano, né? Então, e tem as metas de curto prazo, né? Tem ali, por exemplo, o meu relógio, que é a próxima meta minha, e os passaportes, que é a meta que eu acabei de realizar agora com dinheiro das vendas, com dinheiro através de movimentação de produtos, onde eu separo o lucro do custo de forma bem básica, arrozinho com feijão mesmo. Ah, o perfume custa quanto? R$ 90. Então, 90 vai para o envelope, os outros 90 de lucro vai para o outro envelope. É o arrozinho com feijão que funciona. Porém, vocês precisam fazer a Jean Rosé dar certo na vida de vocês. É isso que nós precisamos entender. Nós não precisamos nos preocupar se a Jean Rosé é a melhor do Brasil, se tem os melhores produtos ou não, certo? Porque nós sabemos que tem várias empresas por aí com produtos bons também. Mas nós precisamos fazer o quê? A Jean Rosé dar certo na nossa vida. E aqui, quando eu falo, por exemplo, de um relógio, seja o passaporte, que são metas mais curtas ali, o poder de você ter pequenas conquistas, o poder de você realizar pequenas conquistas. Sabe aqueles 7 dias? Na meta aqui também do quadro dos sonhos é a mesma coisa. Você tem que ter pequenas conquistas para o teu cérebro falar assim, tá valendo a pena todo esse sacrifício que eu estou fazendo. Tá valendo a pena as reuniões que eu estou participando, dos treinamentos, tá valendo a pena os não que eu estou levando, dos produtos, daquele cliente que está me atrasando, pagar que está me dando dor de cabeça. Opa, vou lá e conquisto, coloco pequenas conquistas. Então, assim, isso é um pedido meu aqui que eu quero fazer para cada um de vocês. Realizem os sonhos de vocês e, principalmente, ajudem o maior número de pessoas a realizar. Eu, por muito tempo, eu não fiz o quadro dos sonhos porque eu não acreditava nisso. Eu falei, colocar uma casa lá, tô apertado aqui para pagar as contas de casa. Muito tempo eu e a Priscila, por exemplo, comia arroz e frango, ou arroz e ovo. Muito tempo. E eu falando para ela que nós íamos mudar de vida com esse negócio. 3, 4, 5 anos do mesmo jeito, e eu acreditando, não, vai dar certo. E com o quadro dos sonhos. Até que um grande empresário um dia chegou e falou assim, Rodrigo, se você não acredita, faça sem acreditar. Por quê? Normalmente a gente segue o padrão que a nossa família ou que as pessoas próximas fazem, que é o quê? Nós temos o quadro das contas. Não sei se vocês fazem isso, se vocês fazem, eu recomendo que vocês parem hoje, que é o quê? Colar na geladeira ali a conta de água, a conta de luz, os boletos para pagar, coloquem numa pasta, não pendurem isso para vocês visualizarem. Coloquem os sonhos de vocês para vocês conquistarem, para vocês realizarem. Porém, olha só, eu tenho repetido isso aqui há muito tempo. E o curioso é que muitos consultores do nosso time, pessoas perto, pessoas que eu falo com frequência, até hoje não têm o quadro dos sonhos, ou muito pior, não tem a meta curta para realizar. Poxa, o que eu quero conquistar? E aí o tempo passa, daqui uma semana, que dou um mês, fala, e aí, você já... sabe o que é, Rodrigo? É que eu ainda não fiz, eu já sei, tá aqui na minha cabeça. E aí faz as coisas do quê? De qualquer jeito. Ah, mas Rodrigo, é importante fazer isso? A não ser que você queira ser igual todo mundo que faz as coisas de qualquer jeito e não realiza nada, talvez seja importante sim você parar e fazer. Então, assim, você que não tem a próxima imagem do que você quer realizar, eu desafio você também a parar e dar importância para isso. Olha só, né? Esse aqui é um quadro que a gente fez para vocês entenderem. Imagina uma pessoa nova do seu time chegando hoje. E aí você senta com ela, explica ali sobre as metas, tudo, mas você já vende uma pequena meta para essa pessoa conquistar. Vamos dar um exemplo ali, ó, da Air Fry. Uma pessoa do teu time acabou de chegar no negócio. Ó, o que você tem vontade de realizar? Ah, eu quero um Air Fry. Um exemplo, ali é um exemplo para vocês entenderem. Um Air Fry, aproximadamente de R$ 270. Ou seja, 3 perfumes que você ajudar essa pessoa a vender, ela já consegue realizar esse primeiro sonho. Olha quanto que é simples, gente. 3 perfumes. Tem gente que vende isso no dia. Mas eu não estou falando aqui de tempo, se vai ser daqui uma semana, daqui um mês. Nós sabemos que se você colocar um número e você medir ele, você vai conseguir realizar.
E aí, essa pessoa mais se visualiza aí, por exemplo, pessoa do teu time agora, nova, ou que já está antiga no teu negócio, patinando sem rumo, e você pega ela na mão, desenha a meta dela ali da Airfry, por exemplo, que seja. E você vai junto com ela comprar, porque está acompanhando, você viu que ela vendeu o produto, que ela pediu o produto, você já acompanha e falou, Cris, eu vi que você pegou o produto na franquia lá, você pegou esse, você vendeu esse produto fiado, como é que foi? Você já recebeu uma entrada, como é que foi? Ah, não, Rodrigo, eu vendi fiado. Vamos supor que ela deu esse exemplo, ela acabou de começar no negócio. É o ponto que você já consegue corrigir. É o famoso patrocínio responsável, é exatamente isso. É você patrocinar a pessoa e já cortar no comecinho que ela está errando. Nossa, você sabe que se ela continuar vendendo fiado, daqui a pouco ela some, que ela vai ter prejuízo. É óbvio que vai acontecer isso com ela. Então, se no começo eu já pego lá e identifico, oh, Cris, ó, eu sei que você vendeu assim, mas vamos tentar nas próximas vendas receber pelo menos uma entrada quando você entregar o produto? Vamos deixar combinado assim? E aí você já vai lá dar uma instrução para essa pessoa que, no pior cenário, receber essa entrada que é o valor do produto. Assim, ela nunca mais tira dinheiro do bolso para ter que fazer um negócio. Por quê? Ela separa o valor do perfume, por exemplo, e recompra outro. Ela mantém o custo do produto ali. O estoque dela não vai acabar. Não está na mão de um cliente, ela esperando receber do cliente para poder comprar outro, para poder vender. Então, isso aqui, quando a gente fala de ajudar pessoas, eu vejo às vezes líder falando, é até bonito o discurso. Não, nossa missão é ajudar pessoas. Mas será que você aí que tem alguém no teu time, você está ajudando de verdade essas pessoas? Ajudando no sentido de você pegar na mão dela, ser um patrocinador que fala, olha, eu não quero que você seja só mais um vendedor de produto. Eu quero que você realize o teu sonho. E o sonho de algumas pessoas, gente, talvez não é ser diamante. O sonho dela talvez até ser diamante, mas vai levar um tempo, é um processo para chegar lá. Mas por que eu tenho que esperar chegar a diamante para eu começar a realizar coisas? Para eu começar a desfrutar de resultados dentro desse negócio? Então, quando nós pensarmos em ajudar pessoas, é isso. Entrou alguém hoje no teu time, ou aquelas pessoas que estão com você, pare imediatamente, sente com elas, ó, eu quero que você faça dar certo a João José na tua vida. Independente se ela é a melhor do Brasil, se tem gente crescendo ou não, ela tem que dar certo para você. Aí a próxima meta ali, R$ 500, um micro-ondas. Poxa, olha quantos produtos que a pessoa precisa vender para ela alcançar. Vocês acham que a pessoa consegue alcançar ou não? Ali no caso está repetido, eu pus o flyer errado, mas daria 5 perfumes. No do celular, que é R$ 1.000, e vai dar uma média de 11 perfumes. A geladeira de R$ 2.000 vai dar 22 perfumes. E a viagem ali, 33 perfumes. Então, assim, você precisa ajudar as pessoas do seu time a realizar sonhos, né? E isso é muito importante, gente. Sobre quanto mais pessoas você fazer isso, mais elas vão permanecer no negócio. Não adianta nós falar que a Jean Rosé é top, que da Laí, a Dona Rosa é maravilhoso. As pessoas precisam ter resultados, senão elas não vão ficar no negócio. Então, se você entende isso o mais rápido possível, né, você vai conseguir corrigir isso. Então, eu dei um exemplo do perfume, mas pegue o produto, talvez, que a pessoa tenha habilidade, olha, pega o valor do que ela quer. E um detalhe aqui, ó, no patrocínio responsável. Eu vou pegar lá um exemplo, o Augusto. Aí o Augusto vem e coloca para mim uma meta de R$ 3.000. Beleza, é possível, mas ele está começando agora. O que eu preciso fazer? Ajustar a meta com ele. Olha, vamos colocar uma outra meta um pouquinho menor aqui. Primeiro, para você criar essa musculatura de entender a dinâmica de separar o custo do lucro, de você não misturar com o seu dinheiro particular, com as suas contas pessoais. E vamos colocar uma meta menor. O que você quer? Aí o Augusto vai lá e me fala, por exemplo, que seja o micro-ondas, um exemplo ali. Poxa, junto com o Augusto, ajuda ele a achar qual micro-ondas que é o modelo, quanto que custa, ajuda ele a imprimir essa imagem, porque você vai ajudar. Porque se você deixar essa pessoa fazer para depois, automaticamente ela não vai fazer. E aí é onde a gente vai ficar sempre sentando com a pessoa e ela falando para você assim: ah, será que realmente vai dar certo esse negócio? Porque aí a pessoa te enrola, fala, oh, eu não fiz ainda, sabe o que? Essa semana foi corrido. Aí passa um mês, passa dois, passa 3 meses, a pessoa, rapaz, já está na minha cabeça, aí não tem os números para acompanhar, automaticamente não vai ter resultado. Então,
Duas coisas para a gente padronizar e duplicar. Realizar os seus sonhos, você precisa ter esse individual para você deixar a Jean Rosé prazerosa, o processo prazeroso para você. Então, coloque a meta curta o mais rápido possível para você já conquistar, para você trabalhar isso. E, segundo, o padrão dos 125 pontos. Esse é um número para a gente trabalhar, para tirar todo mundo da zona de conforto e para que a gente possa crescer. Alguns recadinhos importantes aqui, antes de eu abrir para as dúvidas, né? As inscrições do Best Shape estão abertas, então até o dia 13 de agosto, quem adquirir o kit, a inscrição é apenas a compra do kit, então, para início do programa no dia 18, esses são os produtos que compõem o programa Best Shape. E quem comprou no mês de julho o programa Best Shape também vai poder inserir nesse mês aqui, né? Nessa próxima turma oficial. Eu gosto de falar do programa Best Shape, de todos os programas que tem dentro da Jean Rosé, por dois motivos. O primeiro, que nós estamos falando de um mercado de saúde que não para de crescer, é um mercado aí muito rico. E às vezes eu escuto consultores com um papo assim: ah, esse negócio de emagrecer, de passar fome, não é comigo. Ou você falando do detox ou da best shape, né? Por exemplo, falando da detox, eu vejo consultor falando: ah, eu não quero emagrecer, eu não quero não vou participar do programa. E não entendeu nada sobre primeiro sobre o seu negócio. Por quê? A detox não é para emagrecer, é para desintoxicar. O best shape, sim, o foco é emagrecer. Segundo, mesmo que você não queira emagrecer e tá tudo certo, igual eu participo de todas as turmas. Eu não quero emagrecer, eu quero aprender mais sobre essa ferramenta e sobre esse mercado que cada dia que eu estudo o mercado de suplementos de saúde e bem-estar, eu fico maluco, porque é um mercado que não para de crescer. Então, eu preciso estar atualizando, buscando conteúdo, informação sobre isso, resultado, diferenciais, por que, que as pessoas estão buscando emagrecer cada vez mais, por que, que a indústria do nutracêutico está crescendo. E aí eu vejo consultor escolhendo, com esse tipo de produto eu não vou trabalhar, não. Sendo que você tem um leque de opções na mão para poder trabalhar, né? Ao que alguns resultados, eu até mandei fazer um banner agora na franquia, provavelmente amanhã já fica pronto, né? E o porquê que talvez eu acabo tendo grandes resultados em todas essas áreas? Porque eu mergulho de cabeça, né? Eu não sabia nada sobre suplementação. Meu forte era vender perfume. E eu ficava, não, meu negócio é perfume, perfume. Só que quando eu comecei a entender e olhar para essa indústria, falei, cara, a pessoa que começa a cuidar da saúde, e ela muda o hábito, é até mais fácil de você trabalhar a linha de suplementos com essa pessoa. Olha o tanto de leque, uma pessoa que talvez você vender a ideia de um suplemento, você não vai vender um, você vai vender duas, três opções ali de suplemento para essa pessoa e aumentar as possibilidades. Então, por que não trabalhar com perfume, com cosmético e suplementos, né? E nutracêuticos aqui no caso. Então, isso é algo que eu desafio também você que queira crescer, participar das turmas, mas no sentido de você se envolver com o seu negócio. Porque quando você escolhe uma coisa ou outra para se envolver, você percebe que você atrasa o teu crescimento. E se entra alguém no teu time que talvez seja uma potência para trabalhar com saúde, e você começa a gaguejar para explicar do programa, você não tem propriedade de segurança para falar, a pessoa sente. E se você começa a participar das turmas, mesmo que você não vá duplicar tanto isso, mas vai chegar pessoas no seu time que talvez essa ferramenta é a que vai fazer ela se apaixonar pelo negócio. Então, assim, mudem a visão sobre os programas, seja do Best Shape, seja da Detox. É uma ferramenta a mais que a Gemosete disponibiliza e isso faz com que nós tenhamos um diferencial dentro desse negócio. Né? Você pode ser só mais um consultor dentro da Gemosete que vende suplementos, ou você pode ser uma pessoa que tem, além dos suplementos, uma ferramenta poderosa aí que vai trazer um acompanhamento, uma direção para a pessoa, e você traz toda a direção para essas pessoas e também para os nossos concorrentes. Eu, de verdade, eu nunca vi nenhuma empresa que tenha ali a diretora, a personal, tão apaixonada, envolvida dentro dos programas, respondendo tudo, tudo, tudo sobre o programa Best Shape, sobre os resultados, sobre o que tem ali, né? Ela responde todos os pratos que é postado, todas as fotos, né? Todas as perguntas, todos os áudios que manda lá, elas respondem todos, em todas as turmas. Pensa bem, isso mostra primeiro para mim segurança de uma pessoa que está por trás, apaixonada pelo que trabalha, não é só mais uma empresa que vende produtos aí, né? A gente tem visto algumas notícias
que o mercado de suplementos, por exemplo, nos próximos 3 anos, vai passar do trilhão de faturamento. E com isso, a gente sabe que a indústria de suplementos vai aparecer muitas empresas vendendo. E já tem várias empresas sendo barradas aí pela Anvisa, né? Até se você não segue o Instagram da Anvisa, eu recomendo você seguir. E sempre eles postam lá, tal empresa, né, foi proibido, suspenso o produto tal. Por quê? Porque não fazem, né, toda a regulamentação. Então, você que quer trabalhar com esse mercado, gente, mergulhe de cabeça em todas as áreas, né? E uma frase que eu quero encerrar essa parte do treinamento é: prosperar não exige só esforço, exige lugar certo. Vou repetir para vocês: prosperar não exige só esforço, exige lugar certo. Talvez você é uma máquina de trabalhar, mas está no lugar errado, está com as pessoas erradas, está no ambiente errado, né? E prosperar não é só financeiramente, não, gente, é sobre saúde. Né? Eu estou olhando aqui, a Rita está aqui, a Rita, eu peguei no pé dela para ela participar da turma Detox na última turma. Eu falei, ó, você tem problemas aí de fibromialgia, participe, você vai ver o quanto é bom, quanto que ela gastava com remédio, né? E hoje se livrou dos medicamentos que anos faziam uso. Isso é prosperar, né? Não é só financeiramente. Então, nós temos uma ferramenta que, se nós tivermos no lugar certo, com o esforço, as coisas vão acontecer. E para encerrar aqui esse treinamento, eu quero só pegar uma pessoa aqui e a partir do momento que todo mundo aqui for duplicar com alguém da equipe, eu quero que vocês façam a mesma coisa, que é o quê? Checar a informação se o teu consultor entendeu. Porque eu tenho visto isso, né, conversando com algumas pessoas, que às vezes nem sabe, né, até conversando com a classe esse dia, fulano nem sabe as regras para bater o ouro, para bater o safira, para bater não sei o quê. Isso talvez não é culpa da pessoa, porque quando a gente chega, é muito novo, é muita informação, né? A pessoa vai fazendo à vontade, vai batendo graduação, e isso é responsabilidade do patrocinador, que é checar se essa informação que eu passei para a pessoa agora, ela entendeu. Então, por exemplo, eu vou até pedir aqui, ô Cris, você consegue abrir teu áudio aí? Deixa eu pedir aqui para liberar teu som. Aí. Acho Ó, que abriu, Rodrigo. vamos supor que a Cris é uma pessoa que eu cheguei, fui fazer o patrocínio, passei essa ideia para ela. Ô, Cris, você entendeu aqui a estratégia que eu acabei de passar, dos 125 pontos? Sim, Rodrigo. Então, vamos lá, me explica ela para mim ver se realmente ficou claro para você. Vamos lá, me explica aqui para mim, só para a gente entender. Na verdade, o desafio é para durante por semana fazer os 125 pontos, que aí você deu alguns exemplos, por exemplo, 3 magnésio, 3 perfume mais um hidratante, a pessoa vendendo, aí por semana esses 120 pontos, que vai dar no total dentro do mês 500 pontos. Aí eu também duplicar isso para a rede, para a equipe, não só a venda pessoal, como também pegar algumas pessoas que são chaves para fazer a mesma coisa, para duplicar isso. Beleza. É isso aí que nós precisamos fazer. Então, quando vocês forem passar para alguém do time de vocês, a partir de hoje, por quê? As pessoas que mais ganham dinheiro no multinível não são os vendedores, são os professores. Gravem bem isso. Quem mais sabe ensinar é as pessoas que mais ganham dinheiro. Isso é um livro básico, né, de Don File, ele fala exatamente isso. Quanto mais você sabe ensinar, e ensinar é checar se a pessoa entendeu. Porque adianta, por exemplo, você para o seu tempo, senta com a pessoa, explica, nossa, você fala, cara, tá tão fácil que o Clóvis entendeu. Aí eu viro as costas e vou embora, achando que o Clóvis entendeu. Aí aquele ditado do telefoninho sem fio, aí ele vai explicar para alguém, já chega faltando. Ou 125 pontos até o final do mês. Opa, mas eu achei que ele tinha entendido. Então, quando vocês forem passar qualquer informação para alguém do seu time, cheque se a pessoa entendeu fazendo essa pergunta. Me explica aqui o que eu acabei de passar para você. É a melhor maneira de você entender o nível de informação que a tua equipe está. E se você começar a cuidar disso, nós vamos construir um time que automaticamente tenha resultados muito mais sólidos, né? E olha só para vocês olhar que atrás está o meu quadro dos sonhos.
né? E aqui tá os meus passaportes, ó. Eu tô fazendo a Jean Rosé dar certo na minha vida. Independente se, vamos supor ali que eu não tivesse, a minha equipe parasse. Eu tô tendo resultado. Então, automaticamente, eu não vou parar de fazer o negócio. Eu brinco sobre os envelopes, gente, e eu faço isso. Eu recebo dinheiro em Pix dos meus clientes, ó, meus envelopes ficam na minha bolsinha aqui, ó. Tenho dois envelopes que ficam aqui em casa. Esses dinheiro aqui do lucro já está direcionado, ó, tem até mais um dia caindo aqui. Esse dinheiro está direcionado para o meu relógio. Esse é a Priscila, né, que é o imposto de renda aqui de casa, não vai pegar. Por quê? Porque é metas minhas pessoais que eu coloquei. Então eu visualizo, eu sinto, e quanto mais organizado, vocês vão perceber que a organização ela atrai prosperidade. Você vai ver que é um perfume, um produto que você recebe do teu cliente, você fala, caraca, falta só mais isso. Nossa, falta só mais isso aqui. E aí você fala, por que, que eu não fiz isso antes? Né? E coloquem isso em prática o mais rápido possível. Façam o quadro dos sonhos saírem, né, do quadro ali e vir materializar, né? Lembra ali do que eu falei, né? Quando você consegue visualizar aquilo que você quer, e automaticamente a chance dele materializar. E também você não se sabota, né? Porque aí você pega um dinheiro, aí você usa por outra coisa. Porque você não tem direção. A partir do momento que você direciona, você acelera a velocidade daquilo, aí você conquista. Aí é a próxima. Quando chega alguém lá da tua família, ou alguém de outro lugar para você que não dá certo, você fala, ó, irmão, pode não dar certo para você. Eu estou fazendo dar certo para mim. Ponto final. Então, assim, às vezes as pessoas ficam emprestando ouvido para outras pessoas, né, que ficam criticando, falando que não vai dar certo, exatamente porque não tem direção, porque não tem um rumo, né? Então, se nós traçarmos um rumo, bater fielmente nisso. E aí eu lanço um desafio aqui para todos vocês. Me ajudem a melhorar sobre esses 125 pontos, por exemplo. Como assim? Poxa, eu tenho ali, o Augusto tem uma dica de venda ali para vender tal produto, para bater a meta dos 125 pontos. Ó, gente, estou lançando uma estratégia aqui. Grava um vídeo, posta no grupo, manda para o universo essa dica. A Cris é a mesma coisa. Tem uma dica ali de um produto que pegou, igual, por exemplo, o vídeo lá do Demai, né, do resultado que teve. Às vezes, um vídeo que você compartilha no grupo que você pede de um cliente teu é um vídeo que vai fazer várias pessoas baterem a meta ali, né? Então, nós precisamos mandar isso para o universo. Não seja um consultor no grupo 007, que ninguém sabe que você está lá. Mas você vê tudo, né? Você está vendo ali, mas você não entrega. Quando eu falo de postar no grupo ali conteúdos, informação, dica, vídeo, enfim, é porque o papai do céu ele fala assim: nossa, esse cara tá merecendo mais. Vou pôr mais alguém no caminho dele. Vou pôr um cliente no caminho dele. Porque ele tá mandando para o universo. Agora tem gente que faz as coisas escondido, tá ali, né? E às vezes até tá vendendo bem, tá cadastrando, patrocinando, mas não manda isso para o universo, né? Manda ali para o grupo onde tem pessoas do seu time. Então, quanto mais ativo você tá ali, mais o papai do céu, não tenho dúvida de que ele vai falar assim: ó, peraí, esse aqui merece. Agora pensa bem, você tá lá só reclamando da vida, falando que não vai. Você acha mesmo que Deus vai falar assim, ah, vou mandar um abençoado na vida desse aqui? Não, não tem como. Eu não acredito que isso vai acontecer. Por isso você precisa, mesmo quando está dando tudo errado, mesmo quando as coisas não estão a favor de vocês, né? Eu falo isso porque eu vivi isso na prática, quando eu fiquei com o Cauê 40 dias lá na UTI em Ribeirão Preto. Seria muito fácil eu falar assim, gente, agora eu não estou com cabeça para mexer, que é o que a maioria faz, que é mais fácil, né? Falar, não vou mexer não. Eu de dentro da UTI, lá nos intervalos que a Priscila ficava com ele, eu respondendo a equipe, fazendo treinamentos à noite, né, de lá dentro do hospital, porque eu sabia que aquele momento difícil ia passar. Assim como momentos bons passam, os ruins também passam. E para encerrar aqui, eu quero só compartilhar um vídeo com vocês. Deixa eu ver aqui. Melhor nas condições que você tem hoje. Nossa, O que te faz pensar que você faria melhor em condições melhores se você não faz o seu melhor nas condições que você tem hoje? nossa, sensacional.
Só não. 15 anos de medicina, cara. Começou lá em Maringá, depois cirurgia, depois urologia. Aí a gente dividiu no apartamento assim, ele falou pra mim, ele falou, Gui, o meu sonho é morar na cidade dos meus pais. Porque se eu morar na cidade dos meus pais, eu vou almoçar com eles todo dia. E eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, Ivan, você liga pros seus pais todos os dias? Não, mano, não ligo. Se você não liga pros seus pais todos os dias, com a condição que você tem, tu não vai almoçar com eles todo dia. Você tá criando a ideia da tua cabeça de um mundo melhor, num contexto diferente, porque você é incapaz de fazer o teu melhor no contexto atual. Se você é incapaz de ser feliz com a realidade que você tá hoje, você também será incapaz de ser feliz numa realidade diferente dessa. Porque às vezes a gente culpa o contexto. E isso é muito relacionado a físico É o que também. você acabou de falar também, Porque né? o pessoal fala assim, não, quando eu emagrecer eu vou fazer alguma coisa pra crescer, ou então eu vou treinar quando eu der uma secada, ou então quando eu tiver maior eu vou treinar pra valer. Não, cara, você não vai. Se você... Você não vai, agora... Você não vai. Sabe, e eu te falo porque eu rompi o manguito, eu rompi 70% do meu manguito, assim, tá pendurado. Eu não faço supino tem 3 meses e, cara, tá tudo certo. Porque, de alguma forma, em algum momento, eu aprendi que físico, você não treina pra você obter. Você treina o máximo que você tem com o que você tem. É isso aí, gente. Deu para ouvir o áudio aí do vídeo? Deu, né? Então, ou seja, o que ele quis dizer na mensagem? Faça o seu melhor com o que você tem hoje. Rodrigo, eu só tenho um dia da semana para dedicar ao negócio. Ótimo, dedique o seu melhor naquele dia. Só tem 20 minutos. Dedique. Rodrigo, eu só tenho uma vez no mês. Ótimo. Quando você tiver condições melhores, você vai dedicando naquele tempo. Quando você tiver nas melhores coisas. Rodrigo, eu estou sem dinheiro. Ótimo. Dedique a forma que você tem hoje. E eu tenho certeza que se você parar de dar desculpa, parar de colocar a culpa em outras coisas, né? Você vai transformar o seu resultado. Então, Ô, acho que. Rodrigo. Rodrigo, Oi, me dá 5 minutos. manda bala aí para a gente encerrar, que deu Pronto. limite. Tá. Eu quero dar um exemplo da minha vida. Tá? Diz que o que a gente faz fala mais alto do que a gente fala. O que é que acontece? Eu, com 2 anos e 5 meses de empresa, eu posso dizer que hoje eu conquistei o que, como esteticista, eu não conquistaria. Eu comprei um terreno de R$ 160 mil com esse negócio. Eu pagando um consórcio de um carro, tá ouvindo? Alô? Oi, oi. Pode falar, Cláudio, estamos ouvindo. Tá, então vamos nós. Eu pagando um consórcio de um carro, uma carta de R$ 85 mil, e eu pago R$ 1.700, praticamente, 1.600 e aproximando R$ 1.700 eu pago. E aí eu fiz a aquisição de um terreno no valor de 160 mil, onde eu dei uma entrada de R$ 30 mil e juntei dinheiro com esse negócio de vendas, e eu pago entre a parcela do terreno e mais o condomínio. E vou falar para você, viu? Não é um condomínio, é um condomínio de luxo. Na verdade, Clóvis conhece, é o Verana Reserva Imperial, até o nome é Imperial. E eu pago entre o consórcio do carro, a parcela do terreno com o condomínio é 2.700. Qual foi a conta que eu fiz? Se eu vender um perfume por dia, que é R$ 90 de lucro, porque quando ele era 180, quando ele era 170, eu já vendia a 180. Então, R$ 90. Então, se eu vendo um perfume por dia, eu pago a parcela do meu carro e eu pago a parcela do terreno do condomínio, onde eu vou construir uma casa assim lá. Né? Já está todo pronto, muito lindo, muito lindo, muito lindo lá. Acho que é até mais bonito que a Alphaville. Fora o que eu ganho hoje de comissões das minhas graduações, né? Então, o que é que eu quero falar com isso? Eu quero falar que nós estamos numa empresa que tem produtos de qualidade. A única coisa que falta nas pessoas que querem fazer esse negócio e fazer de forma profissional é um comprometimento profissional. Se eu não me comprometo profissionalmente, o meu resultado vai ser um resultado medíocre, onde eu vou, até para pagar o mínimo da minha vida, eu fico arrastando.
Então, a força de resultado de venda direta é muito grande. Olha, modéstia à parte, Clóvis conhece a minha caminhada, tá? Clóvis conhece. E hoje, somando lucro de vendas com o lucro que eu tenho, eu ganho, eu vou falar, eu tenho uma média de ganho de mais de R$ 10.000 por mês, porque eu pago muita coisa. Meu marido, ele vira para mim e fala, amor, você está ganhando mais dinheiro que eu. E Clóvis sabe quem é meu marido. E quando entrou por negócio, isso não vai dar certo, mas não sei o quê, e ttt, e ttt. Só que eu mostrei para ele que esse é o meu negócio. E só para finalizar, então, eu tenho um compromisso em Vitória da Conquista que eu vou toda semana. Eu passo uma semana trabalhando lá, em vendas e reuniões de negócio. Quando eu desço, eu já tenho uma agenda, né? Graças a Deus, eu tenho 3 planos, eu acredito que são pessoas assim de ponta, que eu vou mostrar a empresa. Mas todo dia eu vendo. Todo dia eu vendo. Ou significa dizer, todo dia eu boto dinheiro no meu bolso. Agora, quando as pessoas ficam pegando as dificuldades, os mimimi da vida, o que é que acontece? Nunca vai dar certo. Né? E se você não fizer esse vídeo aí que acaba de falar, se você não fizer por onde dá certo, no mínimo, você nunca vai sonhar com grande. E sonhar pequeno ou grande dá o mesmo trabalho. E eu decidi sonhar grande. Meu marido fala para mim, amor, você é corajosa. Olha o que foi que ele falou para mim. Você está confiando muito nessa empresa. Né? Como se é a empresa que vai me pagar e não eu que me pago. Porque eu tenho uma parceria com a Jean Rosé. Eu sei o quanto que eu posso ganhar com esse negócio. Não é a Jean Rosé que vai me pagar. Eu estou sendo pago pelo trabalho que eu faço. Porque a Jean Rosé, ela não manda eu dizer assim, esse mês tu vai fazer X ponto, esse mês tu vai bater tal graduação, porque eu só vou lhe pagar esse valor do seu resultado, do seu bônus esse mês. Ela não fala isso. A única coisa que eu entendi e que para mim está alavancando o meu negócio é que para dar certo para mim, eu tenho que fazer o certo. Para dar certo para a minha equipe, eu tenho que ensinar a minha equipe a fazer o certo. E se a minha equipe não quer fazer o certo, eu vou procurar pessoas que querem fazer o certo. Porque eu não vou ficar sofrendo com pessoas que, para participar de uma live, você fica adulando. Né? Eu não estou lidando com criança. Reginaldo Santana, um dia, conversando comigo, falou assim, Cléo, não sofra por quem não quer fazer esse negócio. Porque esse negócio só tem 2 formas de dar certo. Se você fizer certo, vai dar certo. E se você não fizer certo, vai dar errado. Então, eu entendi isso, faço de forma correta. Ô, Rodrigo, eu quero só aproveitar aqui e esperei você falar, mas eu acho que é muita coisa. Você esqueceu sobre o GoPro, né? As inscrições do GoPro. Queria que você falasse aí para a galera. Só isso que eu queria falar. Maravilha. 2 recadinhos aí, né? O GoPro, as inscrições até o dia 5, para poder conectar o maior número de pessoas aí para aprender a fazer esse negócio, né? As habilidades que uma pessoa precisa aprender. Então, logo vai ser mandado já está sendo mandado nos grupos aí para quem quer participar. Então, esse é o convite para se tornar um profissional dentro dessa indústria. E outro recado também muito importante, nós temos alguns ingressos da convenção ainda na promoção, né? Consegui falar com a liderança, consegui mais alguns, né? Já tinha acabado. Lá no preço, para quem compra no escritório virtual, já está 347, mas nós temos mais alguns aí no preço de 247. E assim, gente, talvez você não esteja no seu melhor momento para estar na convenção, mas desde o primeiro dia que eu entrei nesse negócio, eu não tive dúvida que ele ia dar certo para mim. Mas lá nos primeiros anos, é óbvio que o resultado nunca vai ser aquilo que está aprendendo. Mas não participar de um evento desse é uma sentença de morte, porque é onde você começa a dar ouvido para outras coisas, ouvido para que o Brasil não está andando, que o Brasil não sei o quê, que outra empresa é não sei o quê. Então, para uma pessoa que, mesmo não tendo o resultado que quer hoje, talvez o seu resultado não está da forma que você gostaria, mas você não dá ouvido, você não se policiar de estar num evento desse, você está dando brechas para realmente chegar amanhã ser aquela pessoa que realmente vai desistir do negócio maravilhoso que é isso daqui, né? Então, estar dentro de uma convenção, para mim, ela não poderia nem estar
na pauta ali se eu vou ou não vou, né? Para quem quer ter resultado de verdade, né? Então, é óbvio, cada um sabe os seus motivos, mas lembre, os seus motivos, os momentos difíceis, eles vão passar, se você estiver passando por algo. É só questão de tempo. A melhor forma é passar caminhando, né? A melhor forma de você sair do teu deserto é em movimento. E para fechar, tudo isso que eu passei aqui para vocês, dica de coração. Assuma o compromisso de falar com 2, 3 pessoas do seu time particular, sabe? Toda semana, pega o compromisso, sabe? De patrocinar de verdade. Quanto mais você assume o compromisso disso, mais perto você está de corrigir o que ela está fazendo, mais perto você está de saber onde você pode ajudar. E automaticamente, se você cria essa cultura, quando entra pessoas novas, né, você vai corrigindo. E lá no final do mês, aqueles 400 pontos que talvez fique faltando para sua meta, não vai ser aquela dor. Talvez você vai bater sua meta com folga, né, já pensando na próxima. Então, colocar energia nos dias certos, né, igual, poxa, os primeiros dias para me alinhar com quem eu tenho que falar, vai fazer toda a diferença para vocês. Espero ter contribuído com vocês. Quem tiver dúvida, no máximo amanhã eu já estou postando um vídeo explicando somente essa estratégia para Ô, vocês Rodrigo, para a Rodrigo, equipe. E com certeza aí nós vamos ajudar tirando dúvidas de todo o time. Rodrigo, só um minutinho. Eu gostaria que você depois visse aí um dia para. Assim, né, eu conversei com as 3 pessoas que vão comigo para a convenção, né? Os 3 líderes meus que vão comigo. Só que nós nunca tivemos em Curitiba, e aí eu conversando contigo, essa questão de hospedagem, eu queria que você tirasse um dia para você ver e alinhar com o pessoal que vai, para você dar para nós assim um suporte, viu, em relação a isso aí. Tá bom? Questão de Maravilha. hotel, Tamo junto. hospedagem e tudo. E tudo é novidade para nós lá, e o gostoso dessas viagens é isso, é os perrenguinhos que a gente passa por meio do caminho e não sabe onde chega, mas pode contar com a gente que nós vamos Pronto. encontrar aí os lugares e compartilhar. Gente, um ótimo final de domingo, uma ótima semana para todos vocês. Que Deus abençoe, que seja uma semana abençoada e que nós possamos provocar, né? O nosso milagre, provocar as oportunidades, porque elas estão por aí. Nós precisamos provocar elas, né, por onde nós formos, né? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até mais.